Você já pensou em ser bem-sucedido? Não apenas bem-sucedido financeiramente, mas bem-sucedido na sua família, nos seus relacionamentos sociais, no seu convívio profissional, em todas as outras áreas da sua vida. A técnica do sucesso já foi descoberta há muito tempo e ela não tem nada a ver com dinheiro ou com fama. Na realidade, ela tem a ver com a sua maneira de pensar, a sua psicologia. Se você observar a vida de pessoas bem-sucedidas, na realidade, elas não vêm de um contexto socioeconômico favorável. O sucesso é a consequência de como nós administramos a nossa maneira de pensar e o nosso dia a dia. E se nós começarmos a observar a diferença das pessoas que têm sucesso e das pessoas que ainda não atingiram sucesso na vida, você vai conseguir observar que elas pensam de uma maneira completamente diferente. As pessoas que ainda não têm sucesso, quando elas imaginam um novo processo, um novo objetivo na vida delas, elas começam a observar o que vai levar para elas conseguirem chegar ou conquistar aqueles objetivos. E elas acabam se prendendo a algumas desculpas do tipo: eu não sei fazer isso, eu não tenho as ferramentas necessárias ou eu não tenho dinheiro suficiente para investir nesse objetivo. Mas as pessoas que têm sucesso, elas não param por aí. Elas têm um mindset, uma maneira de pensar diferente. Elas enxergam essas objeções, elas veem a oportunidade de se superar, de conquistar novas ferramentas, de ter mais conhecimento em diferentes áreas, e então elas não param por aí. Se elas não têm as ferramentas necessárias, elas focam em conseguir as ferramentas necessárias. Se elas não têm as habilidades necessárias, elas focam em conseguir habilidades necessárias para conseguir aquele objetivo. Elas pegam essas objeções que surgiram e elas colocam na sua agenda maneiras de superar essas objeções e não de se limitar nessas objeções. Se você não é visto no seu trabalho por causa da sua timidez, dedique-se a aprender como lidar com a sua timidez e como criar novos pensamentos e comportamentos que façam com que a sua timidez não te limite. Se você muitas vezes é julgado por não compreender as pessoas que estão ao seu redor, pare um pouco e procure novas maneiras de não julgar as pessoas que estão ao seu lado, mas sim de compreender que por trás de todas as ações existem histórias, existem construções de vida que levam ela àquela situação. Eu não sei o quanto você conhece da minha história, mas se você me conhecesse há um ano atrás, você talvez acreditasse que fosse impossível eu compartilhar com as pessoas a minha maneira de pensar e a minha maneira de observar os comportamentos e pensamentos das outras pessoas, principalmente online. Porque na realidade eu sempre tive muito medo de o que as pessoas iam pensar de mim. Eu tinha muito medo de me expor e não superar as expectativas das pessoas. Mas esse ano eu me comprometi em não deixar que as minhas limitações me parassem. E eu comecei a desenvolver uma nova maneira de eu pensar, uma nova maneira de eu agir, para que aquelas situações não me limitassem mais, mas que elas fossem motivos para eu querer me superar todos os dias da minha vida. Eu não queria que aquelas dificuldades me parassem, mas que elas me ajudassem a estar cada vez mais forte para conquistar os meus objetivos. Quando eu olhava para o meu objetivo como um todo, ele parecia impossível. Ele era grande demais para eu conseguir conquistar metade dele. Mas quando eu comecei a dividir ele em pequenos passos, em pequenas etapas que fossem possíveis eu começar a agir em direção a eles hoje, eu comecei a todos os dias criar um obstáculo que eu pudesse superar. E cada dia se tornou um dia que eu estava batalhando rumo à minha conquista. É como se eu visse um quebra-cabeça gigante. Imagina que você está montando um quebra-cabeça de 1000 peças, mas daí você olha para esse quebra-cabeça e você fica apavorado, você acha que aquilo é impossível de ser montado. E quando você começa a dividir ele em pequenas partes e você começa a montar uma peça por dia, se você se dedica a colocar uma peça daquele quebra-cabeça naquela construção por dia, você vai ver que dali a um tempo o quebra-cabeça começa a tomar forma e aquelas 1000 peças já não parecem mais impossíveis. Porque no meio do caminho você começou a não botar apenas uma peça, mas botar 2. Quando você vê, você está botando 5 peças por dia. Quando você vê, você está passando 10 obstáculos por dia na sua vida. Você está construindo o seu quebra-cabeça muito mais rápido do que você acreditava que você poderia construir. Quando eu olhava para o meu objetivo como um todo, ele parecia impossível. Mas quando eu dividi ele em pequenas conquistas e escrevi o passo a passo de como eu podia ir em direção àqueles objetivos todos os dias da minha vida, todos os dias eu podia colaborar um pouquinho com aqueles objetivos, as situações começaram a parecer muito mais fáceis de se resolver. Cada conquista que eu conseguia vencer todos os dias me tornava mais
forte, me tornava mais comprometida com o meu objetivo final. E quando eu comecei a vencer aquelas pequenas objeções, eu comecei a querer objeções maiores, eu comecei a querer conquistas maiores. E quando eu me dei conta, eu estava lutando contra os meus maiores desafios. E eu não apenas estava lutando, eu estava vencendo meus maiores desafios. E quando eu parei para observar como eu tinha chegado aonde eu cheguei, eu comecei a observar que foram as pequenas conquistas que me deram base para eu superar as minhas grandes limitações. As pessoas que têm sucesso hoje, elas não tiveram um cérebro diferente do seu, elas não tiveram um contexto familiar diferente do seu e elas não tiveram um contexto, muitas vezes, econômico diferente do seu. Quando você começa a ver a história das pessoas mais a fundo, você começa a observar que existe muita coisa por trás do que as pessoas veem. Na realidade, existiram muitas superações não apenas socialmente, mas também psicologicamente que elas fizeram de uma maneira diferente, que elas tiveram que superar a maneira de elas pensarem e agirem em relação a algumas coisas. Por isso, eu sempre falo sobre a importância de você observar a sua maneira de pensar e de se comportar. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas a gente age de uma maneira completamente diferente daquilo que a gente pensa. E a gente não age da maneira que a gente age, a gente não pensa da maneira que a gente pensa, simplesmente porque a gente nasceu com essa personalidade. Existe uma construção que foi feita desde quando você nasceu até o dia de hoje. Existem pequenas histórias que talvez você nem percebeu que elas estavam construindo o seu caráter. E é por isso que nesse vídeo eu quero incentivar você a observar que as pessoas que têm sucesso, elas não se prendem às suas limitações. Elas veem as suas objeções como uma oportunidade de se tornar ainda melhores no que elas podem fazer. Os nossos maiores sonhos parecem impossíveis, mas quando você começa a dividir ele em pequenas etapas, em pequenas conquistas, eles começam a ficar mais palpáveis. É como você sonhar em correr uma maratona e não começar a correr nem 5 quilômetros. Nossos objetivos são feitos de pequenas conquistas e o sucesso vem de comemorar cada uma delas. Não esquece de comentar nesse vídeo, eu quero saber um pouco do que você achou, do que você pensou quando você viu ele. E se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, corre lá agora, se inscreve no canal, porque vão ter conteúdos exclusivos que só vão estar lá no canal do YouTube. Então, para você ficar atento às novidades, não esquece de se inscrever agora mesmo e boa semana para vocês, até quarta-feira.